E agora eu quero convidar você para, nesse segundo momento da nossa aula, como eu falei, abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo 1,17. E por que esse material, por que esse momento é tão importante para a gente? Porque existe uma preocupação, uma nossa preocupação em alimentar a criança. E isso é muito importante, alimentar espiritualmente. Mas precisamos também fazer isso em relação à nossa vida, a nós mesmos. Então a minha pergunta é: como você está, professor? Como você está vivendo esse momento? Como você está se preparando para essa IBF, sabendo que é de você que elas vão ouvir, é de você que elas precisam ouvir a palavra de forma aprofundada, uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Esses dias eu ouvi de uma irmã me perguntando se esse tema não era um tema muito pesado para uma IBF. Afinal de contas, muitas crianças temem o Apocalipse, temem a vinda de Jesus. É um tema muito pesado para a criança. E eu falei para ela que eu discordo. O Apocalipse é o livro da esperança. É um livro que tem uma promessa para quem lê. Bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia. Então, nós estamos fazendo uma IBF que traz alegria, que traz felicidade. E eu queria que você, professor, se preocupasse mais com a sua fundamentação teológica, com a segurança na administração, do que com todos os recursos que, inclusive, nós estamos mostrando. Isso é importante, eles são importantes, mas o mais importante é que você esteja pronto. Eu louvo a Deus, vocês tiveram hoje uma bela aula de como ensinar música, de como ensinar o versículo e da ministração bíblica. Volte a esse vídeo depois, assista, ouça, se inspire, mas eu quero pedir a você que você faça o seu próprio esforço. Por isso que eu trouxe aqui para vocês um roteiro que está no seu livro do diretor. Está no livro diretor. Eu vou até pedir que as meninas tragam aqui um kit completo para que eu possa mostrar a vocês como está tudo. Nós estamos com 4 livros nessa IBF. Livro do diretor, classe de paz, uma escola bíblica de férias especial, específica para o pessoal do maternal e do berçário, e também a nossa história missionária. Mas nesse momento eu quero que você que já comprou o kit da IBF, você já pode entrar na nossa plataforma e lá você vai ter o nosso livro, tá bom? Esse livro aqui, que você pode baixar e imprimir. Você pode ter também os demais livros, todos os moldes, as músicas, modelos. Nós estamos aqui numa força-tarefa para postar esse material para você até meia-noite de hoje, tá bom? Então, você já pode, você já comprou o kit? Nem precisa esperar o kit chegar à sua mão. Já entra na plataforma, já olha tudo direitinho, tá bom? E você já vai baixando, já vai estudando, já vai fazendo o teu material, tá bom? Porque isso é muito importante. Então, vamos voltar para 1 Timóteo 1,17. O que que diz? Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a ele sejam dadas a honra e a glória para todos sempre. Amém. O tema dessa IBF é Viva o Rei. E o que é essa expressão Viva o Rei?
Viva o Rei é uma palavra, é uma expressão utilizada na coroação dos reis, lá na Idade Antiga. Na verdade, essa expressão, ela remonta aos tempos bíblicos, quando, na verdade, se fazia coroação e uma oração pelos reis. E oravam, o início do reinado de cada rei, nos tempos bíblicos, não era feito com uma festa simplesmente, mas era um culto de adoração, onde o profeta, no caso Samuel, ele não viu Davi ascender ao trono, ele não pode participar da festa. Quando Davi ascendeu ao trono, ele sequer ascendeu ao trono de Israel da primeira vez. Ele primeiro foi rei em Hebrom, apenas para a tribo de Judá. E depois que as demais tribos, as 11 tribos, viram como ele se portava e como Deus era com ele e como ele, tendo Deus na sua vida, vencia as batalhas, subjugava povos e havia prosperidade. As outras tribos vieram, os mais velhos, os representantes de clã, os homens de todo o povo, como a Bíblia diz, eles vieram e pediram a Davi que reinasse sobre ele. E Davi está ali como um espelho, como uma referência histórica daquilo que Deus quer para nós. Deus quer que nós nos cheguemos a Ele e peçamos que reine sobre nós. Quem é o Rei dos Reis? Quem é o Rei? Quem é o Senhor? Foi aquele que nos comprou com seu sangue. Ele tem direito de reinar. Então, é sobre ele que essa IBF fala. Então, a gente vai usar essa expressão histórica, viva o rei, vai contar a história de como a monarquia foi implementada em Israel. Na verdade, já havia uma profecia lá no Pentateuco, gente. Já havia profetizado, o Senhor já havia falado que ele daria um rei ao seu povo. E por que Saul não teve um reinado bom? Em primeiro lugar, porque o seu coração não estava inclinado para o Senhor. Mas, na verdade, também porque o Senhor deixou que o povo aprendesse uma lição a partir de Saul. Entendessem que Deus já tinha dito que haveria um rei. Mas Deus sabe o tempo propício. Deus sabe escolher. Deus não precisa da nossa ajuda para governar, porque Ele é soberano e Ele é onisciente. Então, Ele conhece todas as coisas, Ele domina todos os tempos. Mas o rei que Ele permitiu que o povo tivesse, não era aquele rei que Ele queria que o povo tivesse. Mas Ele permitiu que Saul ascendesse o trono, Ele abençoou Saul, enquanto Saul andava no caminho, andava segundo a vontade de Deus. Então, nós vamos começar essa EBF com a história do rei adorador. Mas vocês perceberam que quando a tia Elda falou, ela voltou lá para o pedido do rei, o reinado de Saul, né? Como Samuel ficou triste com esse pedido. Por quê? Porque professor não basta simplesmente contar a história. Nós precisamos ambientar o aluno nessa história. Então, a introdução serve para isso, para que você faça um resgate histórico, para que você localize no tempo e no espaço essa história que está acontecendo. Então, mais uma vez, recapitulando, por que viva o rei? Porque a expressão que o povo usava quando o novo rei ascendia ao trono, desejando-lhe prosperidade, desejando-lhe vida, mas era também uma atitude de reverência e submissão e dizendo assim, nós aceitamos o seu reinado. Nós queremos que as crianças entendam por que Jesus Cristo é rei. E por que
Ele tem o direito de reinar. E porque nós precisamos dizer a ele, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, hosana. Precisamos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A criança precisa entender que ela tem um rei. E que esse rei tem um reinado. Ele tem o direito de reinar. Ele tem um reino. Ele tem um trono. Ele tem poder. E tudo isso ele faz por direito legítimo. Jesus é rei por direito legítimo. É rei por ser filho de Deus, é rei por ter cumprido toda a sua missão, é rei por ter vencido a morte, por ter vencido o inferno, é rei porque é Deus eterno, desde ele já era antes da criação do mundo. Jesus não foi criado, ele é o Criador, ele não pode ser copiado, ele não pode ser reproduzido, ele não foi criado em laboratório, ele não é uma ideia, ele é uma pessoa. Ele é real. E ele tem o direito de governar. E a pergunta é, você está sendo governado pelo Rei dos Reis? Você tem pedido isso ao Senhor? Senhor, venha e seja o meu rei, reine sobre mim. E quando a gente fala isso, professor, nós estamos falando uma coisa muito séria. É dizendo, eu sou súdito, eu sou servo. Eu pertenço, eu sou de um reino. Esse reino é um reino de luz. Lá no Mentorear Kids, eu te peço que você volte lá e assista essa aula. Nós falamos o que é um reino. Um reino é uma forma de governo. Para que um reino exista, eu preciso ter um rei, eu preciso ter povo, eu preciso ter território, eu preciso ter uma cultura. Nós temos um rei, Jesus. O seu território é todo o universo. As suas leis estão registradas na Bíblia. Por isso, o nosso costume, a nossa forma de ser, de agir, não é de acordo com a cultura do mundo. Nós não somos deste mundo, nós pertencemos a um rei, e esse rei logo voltará. E como ele voltará e como ele reinará, é também o que essa EBF vai contar. Então, que cada criança tenha no seu coração o desejo de ter Jesus como seu rei, de aclamar Jesus como seu rei. Isso significa que nós não estamos apenas dizendo, Senhor, salva-me, mas, Senhor, reine sobre mim, me dirija, governe a minha vida, seja o meu Senhor, eu sou teu servo, eu sou teu súdito, eu estou aqui para te servir. Essa é um sentimento que nós precisamos resgatar, de que nós somos servos. Então, a CBF não está aqui para dizer eu sou príncipe, eu sou princesa, mas para dizer eu sou súdito de um rei perfeito, de um rei amoroso, de um rei eterno, de um rei diferente dos demais reis, porque enquanto os outros reis mandam seus súditos para a batalha e os seus súditos morrem por ele, o nosso rei foi à batalha por nós, ele morreu por nós. Enquanto os outros reis mandam os seus súditos construir palácios, palacetes, casas de férias, para que ele aprecie, o nosso rei disse, eu vou preparar moradas. E eu vou voltar, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Nosso rei é um rei que se sacrificou por nós. É um rei que deu a sua vida por nós. É um rei que preparou moradas para nós. É um rei que cuida de nós. E o que ele espera que façamos? Ele espera que nós o reconheçamos como rei. Porque, ao contrário de outros reis que obrigam, que impõem o seu reinado, Jesus convida, Jesus chama. Ele é um rei amoroso, ele é um rei bom. As crianças sabem que ele é esse rei. E aí eu quero falar com você assim, quero pedir para você em nome de Jesus, estude. Eu sei que você já conhece a história de Davi.
Mas você percebeu que hoje nós contamos uma nuance, um pedaço muito específico da vida de Davi. Ele ascendendo ao trono e ele reconhecendo que ele estava no trono, mas quem reinava era o Senhor. E essa é a grande diferença de Davi para outros reis. É que Davi se aproxima, mesmo sendo soberano, mesmo tendo uma coroa na sua cabeça, mesmo tendo o exército ao seu serviço, mesmo tendo riquezas, bens, prosperidade, respeito até dos seus próprios inimigos, Davi sabe quem reina. Quem reina é o Senhor. E aí a gente vai perceber nos 73 salmos que Davi compôs, que são atribuídos a Davi, que ele reconhece o Senhor como o seu rei. E não apenas como seu rei pessoal, mas como o rei de toda a terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, ele é o rei que reina sobre o universo. Se nós, ao aceitarmos a Cristo, se a criança, ao aceitar a Cristo, não tiver esse direcionamento de que a partir de agora ela tem um governo, ela saiu de um reino, ela saiu do reino das trevas, ela deixou de seguir ao império das trevas, ao imperador das trevas, ao príncipe do mal, e agora ela entrou por adoção, por meio de Cristo, ela se tornou filha de Deus. Agora ela tem direito a morar neste reino. Mas quem tem direito também tem deveres. E essa criança tem o dever. Dever de quê? Em primeiro lugar, reconhecer o seu lugar no reino. Ela é princesa? Ele é príncipe? Sim. Mas príncipe e princesas também trabalham. Príncipes e princesas servem, príncipes e princesas obedecem, príncipes e princesas se preparam para o dia que também estarão no trono. Então, nós não estamos aqui simplesmente para desfrutar o fato de que agora pertencemos ao reino de Deus. Nós estamos aqui também para falar do reino de Deus, proclamar o reino de Deus. Nós estamos aqui para anunciar que o rei vai voltar. Que o rei que foi, vai voltar. E quando ele voltar, ele não virá mais como um servo sofredor, mas ele virá como um rei dos reis, justo Senhor, soberano, para se assentar no trono, para julgar a terra a partir do seu próprio trono. Porque Jesus já está assentado no trono, à direita de Deus Pai, como a Bíblia diz. Então, professor, eu quero pedir que você leia o que é um reino. O que é um reinado? Porque Jesus é rei. Como entrar no reino de Deus? O que é o reino de Deus? E o reino de Deus tem duas dimensões. O reino já, que é o que nós já estamos desfrutando. Jesus reina em mim. Jesus reina em você. Quer dizer, Deus te governa. Deus é soberano sobre você. Mas o reino ainda não. E essa outra dimensão é que ele ainda não se instaurou na sua plenitude. Isso só vai acontecer no milênio, quando Jesus voltar e ele reinar sobre todos os povos. Ele reinar sobre todas as nações, sobre todas as tribos. Onde nós estamos? Por que é importante que a criança aprenda que Jesus é seu rei? Porque somente quando a gente entende que tem alguém acima de nós, acima de mim, que me governa, eu entendo que se existe governo, quando eu quebro esse governo, quando eu quebro essas leis, eu passo por sanções. Eu passo por castigos, não para a morte, mas para o conserto, para que haja harmonia no reino. Então, nós precisamos que as nossas crianças crentes entendam. Elas já são participantes desse reino, mas elas têm obrigação com este rei. Elas têm uma tarefa neste reino.
elas são importantes nesse reino, elas precisam estar dentro dos parâmetros deste reino, elas precisam obedecer às leis que o rei decretou, para que elas possam desfrutar das vantagens, dos galardões, das bênçãos desse reino. E para a criança não crente, ela precisa entender que ela está também sob um governo. Só que o governo que ela está é do príncipe das trevas. Parece uma coisa muito difícil de dizer. Como é que eu vou dizer para uma criança que ela está sob um outro rei, dentro de um outro reino, sendo governada por um soberano que não é Deus? Porque todo mundo acha que é Deus que está governando a sua vida. E é por isso, professores, que muita gente, quando está sofrendo, quando está em dificuldade, quando está em aperto, diz, não, é porque Deus quer. Mas será? O nosso rei é bom. Será que todas as tribulações, as angústias, são determinações de Deus? Quem está sob o governo do império das trevas não pode atribuir a Deus os seus lamentos, as suas dores, as suas aflições, porque ele escolheu não estar sob o governo de Deus. Não que o crente não sofra, mas a gente sofre com o consolo de que Deus está lutando ao nosso lado. Outra coisa é sofrer achando que esse sofrimento vem de Deus, e quando na verdade esse sofrimento é simplesmente pelo fato dessa pessoa estar sob um outro governo. Ao contrário de Deus, ao contrário de Cristo, que luta por nós, que se entregou por nós, que nos ama nessa dimensão, o inimigo não tem amor nenhum. Ele só quer enganar e levar com ele para uma eternidade de sofrimento. Então, as crianças não crentes precisam entender que precisam fazer uma decisão por Cristo, elas precisam receber o presente da salvação. Essa decisão é pessoal, é intransferível, é uma experiência de mudança radical de vida. As crianças precisam se entender como pecadoras. Elas precisam entender que o lado que elas estão não é o lado que vence, que o lado que elas estão não é o lado que vai trazer alegrias futuras, que o lado que elas estão é um lado de sofrimento e de dor eternas. Nós precisamos ensinar para as crianças com todo amor, com todo carinho, com todo respeito, que elas precisam se voltar para Jesus. Elas precisam reconhecer, elas precisam renunciar ao reino onde elas estão e vir para Jesus, reconhecendo Jesus como Salvador, mas também reconhecendo Jesus como Senhor. Então, a partir da conversão, essas crianças, elas pertencerão à família de Deus, elas estarão incluídas no reino, porém, elas agora precisam obedecer a novas regras, a novas leis, porque agora elas estão sob nova direção. A direção de um novo rei, de um rei bondoso, de um rei justo, de um rei eterno, mas também de um rei santo, que exige que elas vivam também de maneira santa e separada. Bom, então é muito importante que você entenda isso nessa história. Davi, o rei adorador. E nós precisamos ajudar as crianças a entenderem que quando eu reconheço Jesus como meu Salvador, eu passo a adorá-lo. E adorar é ter uma vida de acordo com a sua palavra. Adorar é mais que cantar. Adorar é mais do que participar de um conjunto, ler um versículo. Adorar é um estilo de vida. Adorar é uma atitude diária. Adorar é a forma como nós vivemos a partir do momento que nos entregamos ao Senhor. Adorar é um ato contínuo, com tudo que fazemos,
com tudo que somos, com tudo que temos, com tudo que sentimos, com tudo que não temos, com tudo que não somos, em tudo que nós fazemos. Precisamos ter o foco da adoração. Mas eu quis destacar bastante hoje com vocês o fato de mostrar para a criança que ela é pecadora, que ela precisa se arrepender, porque como Davi pecou e se arrependeu, ela também pode ser perdoada se ela se arrepender. Agora eu quero dar algumas dicas bem práticas do roteiro dessa lição, do roteiro da aula que você vai dar. Eu sei que nós já ministramos vários tripédios, nós já ministramos essa aula no mentorear, mas agora eu sei que é um tempo de mais calmaria, e eu sei que talvez você esteja agora com o juízo mais assentado, porque é o nosso caso aqui, tudo já está pronto, o kit já está sendo distribuído, então a gente começa a ficar mais tranquilo. Então eu sei que é essa hora que a gente começa realmente a entender. Então, você já entendeu o tema, que nós queremos é que a criança reconheça que Jesus é rei, e como ele é rei, ele é quem governa, e quem governa é quem dá as regras. E é Jesus quem governa, e a sua lei está escrita na Bíblia. Nós somos o seu povo, e nós temos um idioma próprio, nós temos uma forma de falar, uma forma de vestir, porque somos um reino que está temporariamente na terra, mas que não pertence a esse mundo. Tá bom? Então, você precisa entender isso nessa primeira lição. Entender que essa lição, ela é fundamental para que a criança entenda. Lá na quarta lição, Jesus como rei eterno. Por quê? Porque foi a Davi que Deus prometeu que da descendência dele viria um rei que se assentaria no trono e reinaria para sempre. E é justamente da descendência de Davi de onde nasce Jesus. José é um descendente de Davi, por isso Jesus foi, no recenseamento, foi para Belém. Na verdade, José, o pai de Jesus, terreno, foi para Belém com Maria, onde Jesus nasceu. Por quê? Porque José era de Belém. Por que José era de Belém? Porque ele era descendente de Jessé, que é o pai de Davi, ou seja, era descendente de Davi, era da mesma tribo de Davi, da mesma família, do mesmo clã de Davi. Então, é importante que a gente entenda a história de Davi, porque sem ela a gente não tem como entender a história de Jesus como um rei. Então, Jesus, além de ser Deus, ele vinha de uma linhagem real, ele era descendente de Davi. Então, essa história também para localizar a história da monarquia judaica, né? E onde é que Jesus entra nessa história, tá bom? Então, não esqueça de estudar. É cumprida a nossa base bíblica. A gente está trabalhando aí com 4 livros do Antigo Testamento, na verdade 5, porque a gente incluiu o livro de Salmos. Mas estude com carinho, estude no seu livro e faça o seu esboço, tá bom? Teve qualquer dúvida? Coloca nos grupos, você já está vendo a ministração das histórias, priorize a história. Você viu que a tia Elda fundamentou bastante, trabalhou bastante os detalhes da história, e é importante para todas as idades. Por onde é que a gente começa a nossa aula? Vamos aqui para algumas dicas práticas. Nossa aula começa com a música para memorizar. Então, na memorização da música, você já faz uma pequena reflexão, explica o sentido da música, e você viu. E aí eu estou falando, gente, também em respeito àqueles que estão entrando agora no Ministério Infantil. Eu sei que quem já está há mais tempo já sabe disso, mas eu quero falar para quem está entrando agora também. Então, cante a música, memorize, não use a música cantada no aparelho de som, aprenda. Se você tiver alguém que vai tocar, ok. Se não, construa instrumentos. Se você não puder, cante mesmo com a sua voz e ajude a criança a memorizar.
Depois da memorização da música, o que é que nós tivemos? Nós tivemos o versículo para memorizar, que foi: eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Salmo 145, 1 e 2, que foi também a nossa música. Lembrando uma coisa, na música nós temos uma declamação, isso, porque nós utilizamos não apenas o versículo 1 e 2, mas estão os versículos 1 e 2, mas utilizamos também os versículos 9 e 10. Então, tem uma declamação que é muito importante que você trabalhe com uma criança crente, memorize essa declamação, para que a criança possa falar isso como se ela fosse Davi. Então, só essa música, e aqui eu quero deixar uma dica para vocês, só a música já dá para você criar uma apresentação. Vista uma criança de Davi, com as roupas de Davi, com as roupas antigas, com as roupas de rei. Ele vai cantar, cantando na primeira pessoa, eu te exaltarei, vai declamar. Só isso já é uma grande apresentação. Então, aproveite essa música, porque é um salmo. E você pode dizer, o salmo os salmos eram as músicas que os hebreus usavam no tabernáculo. E Davi foi o homem que Deus usou para inserir a música na liturgia do culto a Deus. Até Davi não existia a música dentro da liturgia. O que existia era a declamação. E é Davi que vai pedir para construir, para treinar levitas, para que eles estejam continuamente louvando ao Senhor. E eles se dividiram ali em turnos. A cada 2 horas havia um grupo de levitas adorando ao Senhor no tabernáculo construído por Davi em Jerusalém. Lembrando aqui, fazendo uma pontuação aqui especial, nesse tempo, no tempo de Davi, nós tínhamos 2 tabernáculos. Um em Gibeon, onde eram oferecidos os sacrifícios, onde os sacerdotes continuavam lá oferecendo sacrifício, o povo continuava adorando ao Senhor por meio de sacrifícios, e nós tínhamos o tabernáculo de Davi, que foi a tenda construída por Davi em Jerusalém, onde ele colocou a arca que trouxe, né, gente? A tia contou aqui que a arca estava há mais de 20 anos fora de Israel, ou na verdade fora do tabernáculo. Essa arca que foi levada lá pelos filisteus, e no mesmo dia o sacerdote, o sumo sacerdote, ele morreu, vocês lembram dessa história? Desde aquele tempo ela nunca tinha voltado. Então ela voltou para a terra de Israel, eles devolveram depois de terem sido assolados por muitas pragas, mas ela não voltou, né, para o tabernáculo que Moisés tinha construído. E agora ela volta para o tabernáculo, mas não o tabernáculo antigo, mas um tabernáculo construído por Davi em Jerusalém. Então fale disso, né? Conte a história dos salmos. Durante a música, diga da importância disso, que até hoje nós cantamos ao Senhor os salmos que Davi compôs há tantos anos atrás, e de como uma criança como Davi, que tinha aproximadamente 12 anos quando foi consagrado a rei, pode fazer uma grande diferença na sua geração, sendo, antes de tudo, um adorador. Então, a música dessa lição, ela é muito bonita, porque ela é agora uma curiosidade. Nós temos a letra, mas nós não temos a melodia, porque ela se perdeu durante tantos anos, né, gente? Durante êxodos do povo de Deus, a diáspora e tudo isso. Mas nós temos a letra.
E com essa mesma letra, nós estamos cantando ao Senhor na CBF o que Davi cantou há milhares de anos atrás. Por quê? Porque o nosso Deus continua digno de louvor e de adoração. Aí a gente tem o versículo que você vai falar um pouco mais da doutrina do louvor. Por que é importante louvar? O que é louvor? O que é, como nós podemos louvar o Senhor? E que o nosso louvor não pode apenas ser louvor, não pode apenas ser de boca, não é para ser apenas de palavras, mas é para ser verdadeira adoração. Por isso a criança crente pode louvar, mas somente a criança não crente pode louvar, mas somente a criança não crente, melhor dizendo, pode louvar. Mas somente a criança crente pode adorar, porque a verdadeira adoração parte de um coração que já se converteu ao Senhor. Os adoradores, aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, são aqueles que reconhecem a sua soberania, o seu amor e a sua graça. Tá bom? Quando nós passarmos do versículo, então nós já estamos na história bíblica. E agora, eu quero pedir para você uma coisa. Quando você abrir hoje à noite a sua plataforma, já está lá desde ontem, eu acredito, tem uns 2 dias já está, esse livro aqui, olha. Você já tem esse livro aqui lá na plataforma. Faça um favorzinho para todos nós. Antes mesmo que você receba esse material, que já está indo para os polos, procure o seu coordenador e veja se ele já recebeu. Já comece a ler esse material. E aí você vai ver que a gente começa com um tema, tá bom? Qual é o tema? Davi, o rei adorador. Muito bem. Depois do nosso tema, o que é que nós temos? Os objetivos. Eu não vou repetir aqui, porque a tia Elda já falou muito bem desses objetivos. Eu só quero ressaltar aqui nos objetivos que você terá sempre 3 objetivos diferentes. Um que se refere ao cognitivo, ao conceitual, um objetivo conceitual que é conhecer o quê? A trajetória histórica do reinado, da monarquia em Israel. Então, é sempre um objetivo conceitual seguido de um objetivo prático. Fazer diferença entre arrogância e humildade. Quem era o rei arrogante? Saul. Ele não entendeu que ele reinava, mas que quem governava, que ele governava, mas quem reinava era Deus. Ele achou que poderia oferecer sacrifício ele mesmo. Ele achou que poderia tomar decisões diferentes das de Deus. O Senhor disse, mata, extermina. Ele foi lá e fez acordos e não obedeceu o Senhor. Ele ofereceu o sacrifício ao Senhor não sendo levita. Por quê? Porque como rei, ele achava que podia todas as coisas. Ele era um rei arrogante. E existia um rei humilde, que até pecou, mas disse, Senhor, eu me penitencio. Eu sou pecador. Ele se humilhou, ele botou cinza na cabeça, ele se vestiu de saco, ele pranteou, ele reconheceu que era pecador, ele pediu perdão. E é isso que o Senhor exige de nós. Então, a criança precisa fazer a diferença e se conectar a um desses personagens. Eu sou arrogante? Ou eu sou humilde? Tá bom? E o terceiro objetivo é ser, que é aquilo que vai ficar guardado, gravado no coração da criança. Eu preciso ser um adorador. Eu preciso conhecer a história da monarquia. Eu preciso fazer diferença entre 2 reis, um arrogante e um humilde. E eu preciso ser adorador, ou seja, eu preciso seguir o exemplo de Davi. Então, esses são os nossos objetivos. Missionária, por que os objetivos são importantes? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho leve nunca chega. Então, saiba o que é que você quer com essa aula. Ao final dessa aula,
Eu quero que as minhas crianças respondam sobre a trajetória da monarquia, o início da monarquia entre os judeus. Eu quero que as crianças entendam como foi que começou essa história. Isso é um objetivo conceitual que é importante para fazer conexões com outras histórias. Mas eu preciso também que a criança tenha uma resposta prática, que é: existe uma forma de ser rei, com arrogância, e outra forma, com humildade. Com quem eu quero me parecer? Eu quero ser adorador como Davi, ok? Tenha esses objetivos em mente durante toda a aula, para que você martele justamente nas palavras-chave dessa lição, que são humildade e adoração. Agora é o seguinte, meus irmãos, eu quero pedir para você, não fique apenas nessa live, não fique apenas na ministração, leia, e eu vou além. Leia, marque, sublinhe, faça perguntas, faça anotações, porque no dia da sua aula, você não pode, está proibido, levar o livro para a sala de aula. Não. O livro é um guia para o professor, é para você estudar na sua casa. No dia da sua aula, o que é que você vai levar? Você vai levar a sua Bíblia com seu esboço, ok? Sua Bíblia e seu esboço. O seu esboço tem que estar escrito aqui direitinho, dentro da sua Bíblia, com o seu clipezinho, ó, para não cair o seu esboço. E a criança, o tempo inteiro, precisa ver que você está ministrando, está contando uma história real e uma história que está na Bíblia Sagrada. Davi não é um mito, não é uma lenda. Ele é uma pessoa que existiu, que deixou seu exemplo de pecador arrependido, de adorador convicto, de um rei humilde. Então, leia toda a base bíblica que está sugerida no seu plano de aula e faça o seu próprio roteiro. O roteiro que nós damos aqui é para inspirar você. Não fique nele. Estude mais e, é claro, você vai adaptar o conteúdo da história para a faixa etária que você estará ministrando, tá bom? Outra coisa que a gente colocou aqui foram as palavras-chave. Por que elas são importantes? Anote essa palavra-chave, essas duas palavras-chave, bem grande, onde você estuda. Quais são as palavras que eu preciso repetir várias vezes durante a aula? Humildade e adoração. Humildade e adoração. A humildade de um menino que ficou fora da festa. Ele não foi convidado, ele ficou lá no rebanho. Mas quando ele foi chamado, ele não disse não. Ele não disse, todo mundo foi chamado, agora que o profeta não quis ninguém, que me chamaram também não vou. Não, ele foi humilde. Ele aceitou o convite. Ele foi humilde quando? Ele foi ungido rei. O profeta colocou azeite sobre a sua cabeça. O profeta lhe impetrou uma bênção. Mas quando aquele momento passou, ele voltou para o campo. Isso é humildade. Ele poderia ter dito, eu vou ser o futuro rei de Israel, não vou cuidar de ovelhas. Mas ele fez o quê? Terminou a cerimônia, terminou o almoço, ele voltou e foi cuidar das suas ovelhas. Davi foi humilde quando, irmão Sueli? Quando ele mesmo, sabendo que era rei, foi chamado pelo rei que estava no trono, Saul, e se tornou o seu músico. Se tornou seu pajem de armas. Ele segurava as fardas, as armas de Saul. Ele ajudava Saul a se vestir. Ele sabendo que Saul não estava mais legitimamente no trono, que Deus o havia rejeitado, mas ele servia ao seu rei.
Quando Davi foi humilde, quando ele teve várias oportunidades de acabar com aquela guerra civil, ele estava com Saul aos seus pés, dormindo. Mas ele jamais estendeu o dedo para tocar em Saul, porque também sabia que Saul tinha a unção de rei dado por Deus e que havia um tempo dele, e ele tinha que esperar esse tempo de Deus. Isso é humildade. Então nós precisamos reforçar isso, porque somente corações humildes podem adorar. Um coração arrogante, um coração louvado seja eu, um coração eu sou melhor, só é comigo que funciona, não tem condição de adorar. Porque para adorar eu preciso me rebaixar. Ou melhor, eu preciso entender o meu lugar. Preciso saber que Deus é grande, eu sou pequena, Deus pode, eu só posso se Ele quiser. Deus faz, eu só posso refazer, porque Ele faz do nada, Ele fez do nada, eu só posso fazer a partir do que Ele já criou. Então, a Ele todo louvor. E é isso que Paulo diz ao Timóteo, em 1 Timóteo 1,17. Ao Rei eterno, imortal, invisível, a Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Só é capaz de adorar quem se reconhece como pequeno, quem se reconhece como faltoso, quem se reconhece como devedor, quem tem gratidão a Deus. Então, essa palavra o tempo inteiro nós vamos repetir. Nós precisamos nos humilhar perante o Senhor. Davi se humilhou, Davi era humilde. Ele foi humilde até quando ele matou Golias, ele não pegou a glória para si e disse assim, eu vou para ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi já estava com um poder sobrenatural. A Bíblia diz que desde o momento que ele recebeu a unção, ele foi cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo jamais se apartou dele. Imagine um homem cheio do Espírito Santo o tempo inteiro. Mesmo assim, tudo que ele fez, ele atribuiu ao Senhor. Então, quais são as palavras-chave? Humildade e adoração. Significa, repita essas palavras. Por que, irmã Sueli, eu preciso repetir? Porque uma das coisas que eu quero, um dos meus objetivos, é que a minha criança seja uma adoradora. E ela não vai adorar se ela não for humilde. Ok? E aí a gente tem a introdução. E eu coloquei no livro de vocês a introdução, acertei? A introdução, esse símbolo aqui da interrogação. Vocês viram que a tia Elda fez várias perguntas. De que tribo ele será? Será que ele será grande, forte, bonito? Como será o novo rei? Eu preciso fazer todas as perguntas na introdução, porque a introdução é onde eu lanço meu anzol na atenção do aluno. Então, professor, a introdução é um ponto de interrogação. É onde eu isco o aluno, onde eu pesco a atenção do aluno. Mas é também o momento em que eu faço aquele cenário histórico, geográfico. Eu localizo o meu aluno. Agora, uma dica, isso vai depender da idade dos seus alunos. Se você tem alunos bem pequenininhos, os seus alunos não vão nem prestar atenção a essa introdução. Então, tudo vai depender da faixa etária do seu aluno. E você já sabe, se o seu aluno tiver até 5 anos de idade, esta não é a EBF para o seu aluno. Nós temos uma EBF específica, que é a cidade do Grande Rei. Isso que nós estamos fazendo hoje é somente para as crianças de 5 a 14 anos, ou seja, crianças e pré-adolescentes, primeira fase da adolescência. A introdução. No desenvolvimento, vocês vão ter 4 pontinhos. 4. Faça seu esboço. Quais serão os nossos 4 pontinhos? Uma visita surpresa é o primeiro pontinho. Uma alegria incompleta é o segundo pontinho. Aí eu tenho como terceiro ponto, Deus lhe disse não. E quarto ponto, o legado de um adorador. O que a gente vai trabalhar no primeiro ponto?
uma visita surpresa, justamente a visita de Samuel a Jessé. Por que foi surpresa? O povo não podia saber, Saul não podia saber, nem Jessé podia saber o que estava acontecendo ali. Porque se Saul soubesse, mataria Samuel. Se Saul soubesse que já havia um rei com uma unção de Deus, Saul procuraria matar Davi. E isso antes, na verdade, ele vai fazer isso, mas depois, quando Davi já tem aí mais de 17 anos. Mas antes disso, quando Davi ainda estava ali com 12, 13 anos de idade, talvez fosse muito mais difícil para Davi escapar da mão de Saul. Então, tudo aquilo aconteceu em segredo. E Saul só foi reconhecer, só foi entender que já havia um rei em seu lugar, no coração de Deus já havia um rei em seu lugar, quando ele percebeu o tamanho das vitórias de Davi. Então, ele percebeu, o espírito já não está em mim, ele já tinha, na verdade, um espírito imundo, né? Então ele percebeu, já não está mais em mim. Ele tem todas as vitórias, ele tem o louvor do povo, ele tem o amor do povo. Deus está nele e é aí que ele decide matar Davi. Davi passa anos para ascender o trono e quando ele finalmente ascende o trono de Israel e ele conquista a cidade dos Jebuseus, a cidade de Salém, a cidade dos Jebuseus, fortemente fortificada, inexpugnável para a maioria das pessoas, uma cidade que jamais tinha sido conquistada, e faz dali a sua capital, aí aí a gente fala do segundo ponto, que é, ele está no palácio, ele tem riquezas, ele tem o respeito até dos seus inimigos, ele tem servos, ele tem súditos, mas ele não está feliz completamente, porque a arca do Senhor, que representa a sua presença, que representa a história de libertação, que tem ali dentro os 10 mandamentos, um potinho com maná, a vara de Arão que floresceu, a arca que representa ali a presença do Senhor, a arca que participou e protagonizou tantos episódios magníficos, como a própria passagem dos judeus, dos israelitas no Rio de Jordão, quando simplesmente aqueles que carregavam a arca tocaram na água e o rio se abriu em 2 pedaços. Então, era um símbolo muito importante. E aí ele vai empreender uma grande, digamos assim, uma superprodução para trazer a arca da aliança, não agora para o tabernáculo de Moisés, mas para o tabernáculo que ele mesmo havia mandado construir para a arca do Senhor. Mas aí a gente tem o terceiro ponto, que é, e Deus lhe disse não. Ele disse ao profeta Natan que iria construir. O profeta inicialmente disse é de Deus, mas Deus depois mandou o profeta dizer não, ele não vai construir, mas eu vou deixar que um descendente dele faça isso. Então, Deus diz não até para alguém que é segundo o seu coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Deus lhe disse, não, você não vai fazer. Então, isso é um ponto de grande lição para a gente. Sabendo que ele não ia fazer, o que Davi fez? Davi guardou tesouros, Davi fez a planta, Davi instruiu Salomão sobre tudo o que ia acontecer. E ele deixou um legado. Qual foi o seu legado? O legado de todos os materiais para o templo, o legado dos serviços, dos servos, dos artesãos que trabalhariam ali, da madeira, da pedra, do estabelecimento dos ministérios, dos turnos dos levitas, a inclusão do louvor, na liturgia, no tabernáculo, não deixar faltar louvor 24 horas por dia. Então, quando a gente canta, todos os dias te exaltarei e bendirei o teu nome, Davi não estava falando uma coisa de lábios, era uma realidade para ele, porque ele estabeleceu que não faltasse louvor no tabernáculo do Senhor diante da arca.
E aí a gente vai para o nosso clímax, que é: se a interrogação representa a introdução, o clímax está aqui representado por uma exclamação. Na interrogação aparece o problema, aparecem os questionamentos, eu chamo a atenção do aluno. No clímax, eu resolvo o problema que eu apresentei. De onde era, quem era, como seria, como se comportaria. Aqui eu resolvi. Era da tribo de Judá, era um menino, era humilde, era adorador. E porque ele era tudo isso, Deus vai lhe dar um reinado de paz, de prosperidade, e vai lhe dar promessas. E é muito importante quando você chega nesse lugar, professor, porque é aí que você vai falar de Jesus. Porque Deus diz: não, você não vai construir o templo, mas o Senhor diz: você vai ter a honra de preparar o seu sucessor, e o seu descendente fará o templo. Salomão fará o templo. E o Senhor vai dizer mais: o trono não se apartará dos teus descendentes. Você sempre terá um descendente no trono de Israel. E haverá um descendente seu que será o maior rei, o rei sobre todos os reis, e ele reinará eternamente. Professor, lembre-se do que é que Gabriel vai dizer para Maria. Ele vai dizer que este que vai nascer, ele vai herdar o trono de Davi, seu pai. Então, lá no Novo Testamento, a gente tem o cumprimento dessa profecia aqui. Cumprimento em parte, porque nasce esse rei. E um dia nós viveremos este momento em que essa profecia se cumprirá completamente, porque Jesus, o descendente de Davi, estará sobre o trono e reinará eternamente. E o melhor, nós reinaremos com ele. Então, traga essa conexão toda. Diga que o Senhor é fiel, que vale a pena adorar o Senhor, que vale a pena confiar, que vale a pena viver uma vida humilde, esperar nas promessas do Senhor. Davi esperou muitos anos, passou por muitas tribulações, viveu em cavernas, viveu em florestas, foi perseguido, teve que trabalhar para os seus próprios inimigos, teve que fugir, se fingir de louco, mas ele não desacreditou das promessas de Deus. Então, nós adoramos a Deus, porque ele é fiel, porque ele é bom, porque ele é justo, porque ele é digno, ele merece, porque ele não falha em nenhuma das suas promessas. E aí a gente passa para a conclusão. Eu não vou fazer esse mesmo tratado com vocês de todas as aulas, apenas desta aula, porque eu entendo que você, compreendendo a dinâmica desta aula, você poderá aplicar as demais. E aí a gente chega à conclusão. Olha, professor, o que acontece? Geralmente, a gente conta a história de uma forma belíssima. Quando chega no clímax, a história acaba. Por quê? Porque o problema é resolvido. E quando o problema é resolvido, o interesse da criança tende a cair. Ah, já sei como aconteceu. Mas eu quero pedir uma coisa. Lute, conserve um pouco mais a atenção da criança. Porque agora, eu coloquei aqui o símbolo da conclusão de mais. Por quê? O que é que essa história acrescentou à sua vida de fé? O que é que você aprendeu a mais com essa história? Então, olhe para mim, por favor. É aqui que você vai fazer a aplicação. Se você fizer tudo, mas não aplicar a história para a vida da criança, você terá apenas contado uma história. E nós não queremos contar a história. Embora a contação de história seja um método que a gente está usando. Mas não para aí. Nós estamos pregando, nós estamos ensinando. Ou seja,
eu preciso avançar para a aplicação. E a aplicação exige que eu identifique o que é que essa história me acrescente. Eu estou sugerindo para você 4 coisas que essa história te acrescenta. Está na página 25, viu? Se você já imprimiu o seu material. Primeiro, que a adoração é a grande missão de nossas vidas na Terra. A adoração é a nossa grande missão. Então você vai perguntar, nós hoje ouvimos a história de Davi e como ele era um rei humilde e adorador. E agora eu pergunto a você, o que você pode aprender com essa história? De acordo com o que nós estudamos, nós podemos aprender 4 lições com Davi. A primeira lição, nós nascemos para adorar o Senhor. Não importa o que aconteça, nós precisamos adorar. Davi adorou o Senhor em todas as circunstâncias. Deus quer que nós também adoremos o seu nome em todas as circunstâncias, porque adorar o Senhor na aflição significa confiança nele. E esse é um louvor, uma adoração que Deus recebe de uma forma especial. Nós precisamos adorar. Segundo, que somente um coração humilde é capaz de adorar. O que nós aprendemos com Davi? Somente um coração humilde é capaz de adorar. Porque somente um coração humilde tira o seu ego do trono do seu coração e permite, e convida, e anseia, e anela, e pede que Deus reine no seu coração. Então, Deus só pode ser adorado por um coração humilde. Só um coração humilde pode adorar a Deus. Terceira lição, só um coração cheio de fé pode adorar a Deus. Por quê? Deus exige que aqueles que dele se aproximem por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Davi passou anos fora do trono. Ele era rei por direito, mas não era rei de fato. E ele poderia dizer para Deus, como é que eu estou aqui dentro dessa caverna de Adulão, cercado por homens quebrantados de coração, homens feridos, homens endividados, homens que não têm mais nem vontade de viver. Como é que rei é esse? O Senhor me enganou, o Senhor me ungiu rei e agora eu estou aqui padecendo disso, sendo perseguido? Não, a fé de Davi, embora ele não esteja muitas vezes na nossa lista de homens de fé, a fé de Davi fez com que ele sobrevivesse a tudo isso. Ele sabia em quem estava crendo, ele confiava naquela promessa dada a ele lá por volta dos 12 anos de idade. Você, menino, você vai reinar sobre Israel. Eu estou hoje te ungindo em nome de Deus. Então, somente um coração cheio de fé pode adorar a Deus. E a quarta lição. O que Deus tem para nos dar, para dar aos adoradores, é maior do que a nossa mente pode alcançar. Davi alcançou fama, Davi alcançou riqueza, Davi alcançou paz. 3 coisas que todos nós queremos: fama, riqueza e paz. Mas não era isso apenas que Deus tinha para Davi. Deus tinha a promessa de que sempre haveria um descendente seu no trono. Deus tinha a promessa de que o seu filho construiria o templo para a adoração do povo a Deus. Deus tinha a promessa para ele de que de um descendente seu, dos seus descendentes, sairia aquele rei que iria reinar eternamente. E Deus tem promessas maiores para nós. A promessa de que nós estaremos com ele para sempre, que nós reinaremos com ele para sempre. E a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, foi isso que o Senhor preparou. E eu gosto de pensar, eu sei que esse versículo está dentro de um contexto, mas eu gosto de pensar no céu como um lugar que vai me surpreender muito. Porque não dá para imaginar a grandeza de Deus.
Daniel só em ver caiu, né? João só em ver caiu. Isaías só de ver um pouquinho estremeceu, porque é muita glória, muito poder. Moisés só de ver um pouco pelas costas, atrás de uma fenda na rocha, ele saiu dali com o seu rosto brilhando. Então é muita glória. O que Deus tem para nós está além daquilo que nossa mente pode alcançar. O que Ele nos deu é apenas uma pequena amostra, o que Ele colocou na sua palavra daquilo que Ele tem para nós. Imagine a criança levando isso para casa. Nós queremos que a criança leve a história, mas essa história tem que se conectar com a vida dela. Quais são as 4 conexões? Primeiro, a adoração é a grande missão da nossa vida. Segundo, somente um coração humilde é capaz de adorar. Terceiro, somente um coração cheio de fé é capaz de adorar. E quarto, o que Deus tem para os seus adoradores é maior do que podemos imaginar. Então, nós precisamos sair daqui, sair da aula com o coração cheio de esperança. Nós temos um rei, ele reina eternamente, ele prometeu que reinaremos com ele é fiel, e o que nós podemos fazer enquanto ele não volta? Podemos adorar, podemos servi-lo em adoração. E aí a gente vai para o apelo. E eu coloquei mesmo apelo, poderia ter colocado convite, como em outras versões, mas coloquei apelo, porque eu espero que você apele. Insista, fale desse momento, faça esse momento não como um relance, como uma coisa, eu convidei, não veio porque não quis. Não, faça isso com afinco. E o apelo a gente faz como a tia Elda fez aqui, e aí eu estou tomando essa lição como referência, utilizar o plano da salvação, certo? E é muito importante, eu inclusive vou tirar aqui, para colocar na ordem, é muito importante que você tenha as referências deste plano muito bem definidas no seu trabalho, tá bom? Então, entenda que o momento do apelo não é uma outra história, não é uma outra pregação. O apelo é um direcionamento do plano da salvação para a vida da criança, utilizando como referência, como fundamentação, a ministração bíblica por meio de contação de histórias que você acabou de fazer. Então, o apelo ele não está desconectado da história. Ele não é uma pregação à parte. Ele é a aplicação dessa ministração, dessa contação de história, para o plano da salvação. Ou seja, eu lanço mão dessa história para apresentar o plano da salvação. E a gente poderia começar dessa forma. Bom, crianças, vocês viram como é que nós podemos adorar o Senhor. Para adorar o Senhor é preciso ter um coração humilde, ter um coração cheio de fé. Quem adora o Senhor terá recompensas maravilhosas. Mas agora, eu quero dar uma notícia para você que ainda não é crente, que ainda não aceitou Jesus. Você sabia que você não é um adorador? Você não é um adorador. E eu vou te dizer por quê. Olha, apesar de Deus amar você, Deus ter criado tudo isso, porque Deus amou o homem. Desde o começo, Deus planejou criá-lo e criá-lo para se relacionar, para ter amizade com ele. Mas você já sabe que todos nós pecamos. Você com certeza já ouviu falar de Adão e Eva. Daquele casal que morava no jardim. Aquele casal que tinha comunhão com o Senhor. Eles adoravam ao Senhor. Sabem de uma coisa, crianças? Davi não foi o primeiro adorador?
primeiro adorador foi Adão e Eva. Porém, eles resolveram acreditar em um mentiroso Satanás, o diabo, o enganador. Ao acreditar nisso, eles deixaram de ter fé naquilo que o Senhor dizia. O Senhor disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque se você comer, você certamente morrerá. E sabe o que eles fizeram? Eles comeram. E porque eles comeram, eles se afastaram de Deus. Eles não puderam estar mais na presença de Deus, porque Deus é santo. É por isso que Deus merece o nosso louvor, porque Ele é santo. Porém, Adão e Eva desobedeceram, caíram no erro, erraram o alvo, não tiveram mais condições, então, de estarem na presença de Deus. Porque Deus é santo e Deus mesmo os colocou para fora do jardim. Mas vocês sabem o que Deus disse. Deus disse, não coma, porque se você comer, certamente você morrerá. Mas Deus não matou Adão e Eva. Não. Como Deus também não matou Davi quando ele desobedeceu. Mas toda desobediência traz uma consequência. Como Davi desobedeceu e sofreu uma consequência, Adão e Eva desobedeceram e também sofreram. E eles ficaram, a consequência foi ficar longe de Deus. Você está longe de Deus? Eu também estava longe de Deus antes de receber Jesus. Se você quer estar perto de Deus, se você quer adorar a Deus, se você quer ser um verdadeiro adorador, você precisa reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Jesus é a ponte que nos une a Deus. Sem Jesus, nós não podemos vir a Deus. Jesus é a ponte, Jesus é a porta. Jesus é aquele perfeito Filho de Deus, o único perfeito, o unigênito, que entregou a sua vida, que derramou o seu sangue para nos perdoar dos nossos pecados. Sabe de uma coisa? Davi escreveu um salmo. É um Salmo 51. E nesse salmo, ele declara o seu pecado, mas ele também declara a sua confiança ao Senhor. Todos nós pecamos, inclusive Davi pecou, mas se nós nos arrependermos, nós poderemos ser perdoados. Você gostaria de ser um verdadeiro adorador? Você gostaria de receber Jesus no seu coração? Você precisa tomar essa decisão. Sabem de uma coisa? Toda a vida de Davi foi marcada por decisão. Ele poderia ter decidido não receber aquela unção. Ele, com medo de Saul, poderia dizer, não quero ser o próximo rei, Saul vai me matar. Não, mas ele teve uma atitude de fé. Quando ele enfrentou o leão e o urso, ele tinha a decisão, ele tinha na sua mão a possibilidade de não enfrentar nem o leão nem o urso. Mas ele enfrentou não em nome do Senhor. Quando ele estava diante de Golias, ele tinha ali uma grande decisão. Ficar como os outros soldados que corriam cada vez que Golias falava, ou enfrentar Golias em nome do Senhor. Ele tinha a decisão de deixar Saul viver ou morrer. Ele tinha a decisão de deixar a arca lá no lugar ou criar uma grande estrutura para trazer a arca de volta ao centro da adoração do povo. Todos nós temos que decidir. E hoje você precisa tomar uma decisão. A decisão que você precisa tomar é a decisão mais importante da sua vida. É a decisão de se tornar um verdadeiro adorador. E a Bíblia diz que a gente só pode adorar o Senhor no Espírito. Então, quem não nascer de novo, quem não receber de Jesus como Salvador, não pode se tornar adorador. Porque para adorar, nós precisamos nascer no Espírito. Nós precisamos reconhecer Jesus como um Salvador. E é isso que você precisa fazer agora.
Você precisa dizer, eu não quero mais pertencer ao reino do inimigo de Deus. Eu quero pertencer ao Rei Jesus. Eu quero ser um adorador, eu quero adorar a Deus, eu quero fazer como Davi, eu quero que a minha vida adore ao Senhor. Eu quero ter um coração cheio de fé, eu quero ter um coração humilde. Eu quero servir ao Senhor. Se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? A sua vida vai mudar. E você vai ter novamente uma ligação com Deus. Por meio de Cristo, Deus nos declara santos, salvos, justificados. E então a gente passa a ter comunhão com Deus. E um coração cheio de amor, cheio de fé, com comunhão com Deus. É um coração que se torna capaz de adorar. E aqueles que adoram o Senhor aqui recebem uma promessa de que um dia o adorarão na presença dele no céu. Professor, nós deixamos textos sugestivos aqui sobre o apelo. Claro, você vai fazer de acordo com a faixa etária dos seus alunos. A gente sempre apresenta o máximo e você vai recortando, utilizando aquilo que os seus alunos, de acordo com a sua faixa etária, de acordo com o que eles estiverem respondendo no momento, que eles podem, digamos assim, suportar, segurar aquilo que é suficiente, nem mais, nem menos para eles. Bom? Terminado o apelo, envie para a sala de aconselhamento. Essa sala, gente, pode faltar qualquer sala, mas essa não pode faltar. Tenha lá Bíblias, Novos Testamentos, cartões. Inclusive, eu quero dizer a você que aqui, ó, no CD de recursos, esse, você tem os cartões, uma pasta chamada acolhimento, e você vai ter nessa pasta aqui, ó, nessa pasta, assim, ok, melhor, nesse material aqui, ó, você vai ter o material, todo o material que você precisa, tem uma pasta chamada acolhimento, e nessa pasta você vai encontrar cartões de boas-vindas. Imprima e coloque ali, nós, Assembleia de Deus, está tudo escritinho lá, você vai completar o nome da pessoa, a data que ela recebeu Jesus, vai colocar o seu contato, né? Esse é um cantinho muito especial, tá bom? Nós vamos fazer uma live aqui, ou um tutorial específico sobre o cantinho do acolhimento. Terminou o apelo, começou o discipulado, lá no acolhimento, como eu já disse, a gente vai ter uma aula só para isso. Ok. Enviei as crianças que acabaram de receber Jesus para a sala do acolhimento. Acabou a lição? Não. Aí a gente vai fazer o desafio. O que é o desafio? Você percebeu que faltou o quarto ponto do plano da salvação? Então eu tenho desafio. Agora eu vou falar para as crianças crentes. Você que já é crente, já recebeu Jesus no seu coração. Você sabe que Jesus um dia voltará? Ele prometeu a Davi, Deus prometeu a Davi em profecia, que um dia um dos seus descendentes se assentaria no trono e reinaria sobre toda a terra. Qual é o nome do descendente de Davi que um dia vai se assentar no trono e vai reinar sobre toda a terra? Isso mesmo, Jesus. A Bíblia diz que Jesus um dia voltará e se assentará no trono. E ele reinará sobre toda a terra para todos sempre. Olha que promessa linda. Mas tem uma questão. Você, criança que já é crente, está pronta para a volta de Jesus? Você que já recebeu Jesus, está trabalhando pela sua volta? Você está sendo arauto que anuncia a vinda do rei?
Você está feliz com a expectativa da sua volta? Deus quer que você, criança que já é crente, esteja pronta para a sua volta, esteja pronto para a sua vinda. Mas Deus quer também que enquanto você se prepara, você chame outros, você convide outros para também se prepararem para a sua volta. Porque Ele disse que voltará, e Ele é fiel, e Ele tem recompensa. Jesus disse, eis que volto logo, e comigo está o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Você que é crente, eu tenho um desafio para você em nome de Jesus. Durante essa semana, procure 2 pessoas que você conhece e fale para elas de Jesus. Compartilhe a salvação. Davi era um rei que adorava o Senhor. E uma das suas principais marcas é que ele nunca quis adorar o Senhor sozinho. Ele levou o povo de Israel à adoração. Ele chamou o povo de Israel para Jerusalém. E até hoje, Jerusalém é conhecida como a cidade de adoração, a cidade do Senhor, Sião. Nós não estamos agora indo para Jerusalém, mas nós estamos nos preparando para morar na Nova Jerusalém. E como Davi, nós podemos, enquanto nos preparamos para esse encontro, levar outros à adoração, buscar outros corações, anunciar as maravilhas do Senhor a todas as pessoas, para que Deus seja adorado por todos os povos. Você pode ser Davi hoje na sua geração, compartilhando o seu amor, as suas grandezas, as suas obras poderosas por meio de uma mensagem no WhatsApp, de um vídeo curtinho, de um cartão, de uma cartinha, de um conselho, de um folheto. Não pare. Anuncie a vinda de Jesus. Compartilhe que Jesus é o Rei dos Reis, o Rei que virá e que reinará eternamente. Amém?